Então, novamente, bom dia. Vamos dar início a esta nossa última sessão. Última, que não é a última, estamos sempre a recomeçar, não é? Portanto, é a última que continua a ser a primeira no nosso futuro cotidiano. E vamos fazê-lo exatamente. Hoje temos, enfim, como prato final a conferência que nos é trazida pelo Sr. Dom Carlos Azevedo, que convém dizer, veio especificamente de Roma para estar aqui connosco hoje. A provincial há de agradecer, mas fica já esta indicação para que todos nós tenhamos um coração agradecido enquanto ouvimos as suas palavras. E vamos iniciar com um momento musical. Temos ali a nossa... Daniela, temos ali a nossa Daniela, preparada para partilhar connosco um bocadinho da sua arte, que ela certamente vai explicar. Então, muito bom dia. Hoje é motivo de celebrarmos e para tal, irei presentear-vos com um pequeno momento musical, onde executarei uma primeira canção chamada Edelweiss, do eterno filme Música do Coração. E para terminar, irei executar uma música chamada Aleluia, originalmente de Leonard Cohen. E visto estarmos todos em comunhão, espero que com este interlúdio musical possamos louvar o Senhor com alegria e expressar todas as nossas conquistas. Estão todos convidados a participar e até já.
agradecendo à Daniela por estes momentos que nos proporcionou. Vamos então dar a palavra ao Sr. Dom Carlos de Azevedo, que gosto de apresentar, não apenas como Bispo Delegado do Conselho Pontifício para a Cultura, representando tão bem Portugal em Roma, mas também como académico de mérito da Academia Portuguesa da História, cuja presença e pertença a esse grupo muito nos honra. Eu não vou apresentá-lo, devo dizer que essa tarefa estava atribuída à irmã Maria Antónia Marques Guerreiro, que não pode estar connosco, mas cujo abraço eu lhe quero deixar aqui em público. E, de imediato, porque eu não o sei apresentar, lhe dou a palavra ao Sr. Dom Carlos. Muito bom dia e obrigado pela simpatia de sempre da doutora Manuela Mendonça. A irmã Maria Antónia Marques Guerreiro meteu-me nesta circunstância, convidando-me para presidir à missa no encerramento do encontro. Eu disse que sim. Quando recebi o programa vi que tinha uma conferência antes. E disse, esta é mesmo a da Maria Antónia. E logo lhe mandei um mail a dizer, mas como é isto? Eu não sei nada disto. E eu arranjo-lhe bibliografia. Está ali aquele saco para lhe retribuir, que ela em agosto me deu e que eu tentei estudar para vos dizer alguma coisa, porque não estava a par disto. Portanto, é a ela que, até a certo modo, dedico também, nesta circunstância da sua saúde, este trabalhinho. Ao centrar o carisma da congregação na dimensão educativa, numa educação evangelizadora, nós somos conduzidos a colocar neste campo a visão sobre a pertinência eclesial e social das Doroteias. Antes de apontar 6 linhas, não consegui 7, andava à procura do número perfeito, mas acho que a perfeição está sempre a conquistar. Serão 6 pontos em que desenvolverei. Antes disso, que caracteriza as linhas do vosso carisma, eu só vou fazer eco daquilo que vocês estão cheinhas de ouvir e que já eu ouvi aqui ontem, na tarde de ontem. Portanto, um carisma situado na vertente educativa e eu queria dar só um contexto pedagógico deste início do século XX. Verifica-se uma redução do fator antropológico e ético na missão educativa. Centrou-se na didática, nos métodos de ensino, nos procedimentos, nas estratégias de aprendizagem. E colocou-se a tónica no como e esqueceu-se o quê e para quê. E esta mutilação da ação educativa interroga-nos sobre que tipo de pessoa e de sociedade nós queremos preparar. E, em última instância, a educação da fé joga-se muito na pessoa do mestre. Valorizam-se os meios e instrumentos, a organização e os equipamentos, e relativizou-se a pessoa do mestre. Os auxiliares da formação adquiriram o estatuto de primeiro plano. O mestre limita-se muitas vezes a proporcionar os meios materiais, os procedimentos, para que o discípulo adquira conceitos, adaptando os instrumentos ao seu nível de desenvolvimento. E a pessoa do mestre reduzir-se-ia a instrumento do processo de aprendizagem. O mestre assumiria um papel de agente passivo e extrínseco ao processo de aprendizagem. Seria um mero meio, ainda que qualificado e imprescindível. Corre um grave risco de não haver esclarecimento sobre os valores existenciais básicos que possibilitam o uso responsável da razão. Ora, o discípulo não tem formada a razão.
A inter-relação mestre-discípulo não acontece no falar por falar, desordenado, não é uma mera relação procedimental. A finalidade do diálogo é introduzir ordenação na mente do discípulo para que se capacite, em ordem, a dominar as tendências interiores, descobrir a realidade, estimar valores, etc. Trata-se de uma relação axiológica. A responsabilidade no uso da razão é para educar. Dá-se por descontado que as tecnologias são axiologicamente neutrais e que ajudarão o discípulo a construir o seu mundo de valores. Mas a supremacia dos meios introduz o problema do ocultamento dos valores existenciais necessários para a formação. O educador é portador de um sentido vital concreto, transmite valores concretos. Isto vai contra a ideia difundida de que se pode educar asceticamente. Ora, é falsa qualquer concepção pedagógica que se apresente como axiologicamente neutra. O ser humano não contacta com o mundo e a sociedade sem valores. A teoria da educação deve enfrentar este problema. Eu sei que vocês tinham vontade que estivesse aqui um tal de Joaquim Azevedo. Então eu trouxe-o com umas frases que vou citar agora, porque ele é um grande lutador exatamente contra esta neutralidade da educação. E diz ele: esta pretensa neutralidade da educação está a destruir a nossa capacidade como povo. Um povo extraordinário, com as suas diferentes opções culturais e mundividências. A sua notável capacidade para garantir uma adequada formação das crianças e dos jovens, segundo valores claros, opções culturais diferentes das que ordenam esta educação estatal condenada. E condenada porque neutralmente seguidista. Uma educação que está refém do modelo económico hegemónico, que fomenta sobretudo a competitividade e o individualismo, o consumismo acrítico e a repetição do passado, opções que não são respeitadoras nem incentivadoras da dignidade da pessoa humana, de cada pessoa e da pessoa toda. A neutralidade na educação não existe. A neutralidade do Estado na educação não existe. Mas o Estado diz-se neutro na educação que promove diretamente, fazendo-se em regime de monopólio. E isso é dramático, sobretudo porque o Estado programa de facto a educação que promove e controla absolutamente, tanto nas suas escolas públicas estatais como nas escolas privadas e cooperativas. O Estado deveria assegurar a neutralidade para que os cidadãos e as suas instituições ergam os projetos educativos de escola que desejarem e que as famílias quiserem escolher. Todas as escolas estatais e privadas cooperativas teriam de negociar e estabelecer um contrato com o Estado, mas com um Estado poder amante da liberdade e da justiça, ao serviço do melhor bem comum. Um contrato celebrado para exercerem esta função educativa plural e profunda que chega ao coração, uma educação, assim sim, justa, crítica e emancipadora dos cidadãos. Fim de citação do meu irmão Joaquim. Então, dentro deste quadro, de uma pedagogia que quase parece contrariar o projeto pedagógico que aqui hoje queremos propor, por isso é que eu quis tratar deste ponto na introdução, é preciso ainda mais energia para conseguir reagir e reagir de forma determinada a este aniquilamento que se pretende. E vou tratar então agora os 6 pontos. 1. A pertinência eclesial da criatividade da fé à radicalidade política. Talvez estranhe o título, mas já vou explicar. A espiritualidade cristã propõe um estilo de vida. Não para seguir uma ideologia, nem um sistema de valores sequer, mas para unir a existência à experiência pascal, oblativa de Jesus.
As respostas experienciais foram variadíssimas ao longo da história. A sequela franciscana, a sequela inaciana, sugerem viver modelando-se sobre a vida histórica ou biográfica de Jesus. A escola monástica, de dar-se a uma ascese que se inspirasse nos valores já evangelicamente testemunhados por Cristo. A beruliana, francesa, do século XVI-XVII, de atualizar na alma os estados interiores saboreados por Jesus na prática dos seus mistérios. A corrente mística do século XVI até ao século XIX convidou ao despojamento, característico da cruz. A espiritualidade popular do século XIX e XX recolheu-se na adoração ao Sagrado Coração de Jesus. A espiritualidade contemporânea prefere orientar-se para uma iniciação aos mistérios de Cristo presentes na palavra e na ação litúrgica, no quadro do corpo místico, e tem gosto em perceber a presença do Espírito de Cristo no seio afetivo de um grupo eclesial e ama identificar Cristo nos irmãos pobres, doentes. Nestas multiformes respostas ao seguimento, eu permito destacar a de Charles de Foucault. Ele sugeria às irmãs Clarissas de Nazaré, em 1914, um modo para se iniciarem na experiência mística de Deus em Cristo. E diz, eu parece que estou a citar uma pessoa que vocês conhecem: o meio melhor é, parece-me, diz Charles de Foucault, ganhar o hábito de perguntar-se, a cada momento, o que é que Jesus pensaria, diria ou faria no nosso lugar, e de pensar, dizer e fazer o que ele faria. É para isto que ele veio ao meio de nós, para que tivéssemos o meio sempre fácil, ao alcance de todos, para praticar a perfeição. Ora, para quem tem como bússola a vontade de Deus e a escuta diariamente, abre-se ao presente com confiança. Escuta Deus dentro de si, escuta Deus nos acontecimentos e está sempre vigilante para captar a voz de Deus. Como dizia Charles de Foucault. Viver a paixão por Deus gera pessoas unificadas, radicalmente disponíveis para caminhos novos. Assim se responde à típica fragmentação da vida, multiplicadora de vazio, de depressão, de tédio. Uma das notas distintivas do ser humano é a sua capacidade de imaginar coisas novas. Não temos de reproduzir mimeticamente o passado. Não só participamos da história, mas somos construtores da consciência histórica. Inteligência, criatividade dão à pessoa uma capacidade de imaginar alternativas ao que existe. A arte de imaginar precisa de ser cultivada. Muitos preferem o velho ritmo, isolam-se, param no tempo, não acreditam no futuro, temem a novidade. E a imaginação dá à pessoa a capacidade de realizar a cooperação na obra criadora. Transcende essa fatividade bruta da realidade, às vezes dura e angustiante, e afirma que há uma realidade que não deveria existir e que há ainda nãos que deverão ser. É uma espécie de saudade daquilo que ainda não é. Consciência da ausência. É a descoberta interior de que os limites do possível são muito mais amplos que os limites do real. Ter consciência disso impulsiona-nos, convoca-nos, provoca-nos para a mudança. Descobrir os novos horizontes da educação, saber para que educar, leva a assumir princípios e valores, configurando-os com criatividade ao hoje. Haverá espaço para a imaginação em ordem a dar vida à nova vida em Cristo? No meio de tantas sobrecargas da vida religiosa que enchem o tempo, não ficará a imaginação criadora esmagada?
A arte frágil de ser religiosa não quer servir uma ideologia, mas dar espaço à pujança da fé, às expressões de esperança de um povo, à alegria visível de um amor total. A vivência da consagração cristã não é possível se não se atingir uma certa profundidade humana. A arte de viver tem esse poder de atingir as profundezas, tocar os sentimentos íntimos, o mundo da fantasia criativa, do espiritual, das convicções e desejos, enfim, da fé. A construção, sempre questionada pela vontade de Deus, abre ao novo, ao mais, ao ideal. No silêncio, rebenta a voz luminosa de uma missão educativa com estratégias concretas. Realmente uma dimensão que marca a vida cristã é a política. Isto é, criar formas concretas, estratégias concretas para realizar aquilo que vemos que é o melhor. E isso é uma política. O nosso relacionamento, as nossas atitudes, a nossa posição diante dos factos, os nossos discursos, tudo comporta uma dimensão política. A vida religiosa não escapa a essa dimensão. É uma ruptura com a banalização do cotidiano, tantas vezes alimentado por valores e comportamentos distorcidos. A ressurreição introduz uma novidade nas leis da história, que abre uma esperança ousada. Este rebentar da vida nova implica nova forma de viver. Essa radicalidade cristã abre a política à utopia, ao sentido da gratuidade, revela a transitoriedade de todas as coisas. Dinheiro, riqueza, poder, nada é absoluto. O único absoluto é o reino dos céus, anunciado e vivido por Jesus Cristo. Por isso, tendo a coragem da obediência lúcida e reconhecedora dos limites individuais, porque assumir-se como limitado e aprendiz é condição para ser fiel a Cristo. E a vida religiosa cristã implica ousadia e fantasia na solidariedade com os pobres, com os oprimidos, com todas as necessidades vividas no presente e, no caso vosso de Doroteias, o carisma educativo em ordem a preparar pessoas pautadas pelo bem comum, responsáveis pela implicação do presente nos passos do futuro. As intuições pedagógicas de Santa Paula concluíram que corria o risco de permanecer à margem do processo social da época, sobretudo a mulher e as crianças. Hoje, como prosseguir neste espírito de incluir aqueles que estão à margem? Tendes sabido desenvolver educadores e educadoras leigos, que conheçam perfeitamente a visão educativa da congregação. E estáis habituadas a pensar em comum, em procedimentos, a sonhar novos caminhos partilhados, dialogados, na fidelidade a este espírito e a este carisma. Por isso, certamente que em comum encontrareis o discernimento para esta radicalidade e para esta criatividade. Segundo ponto, a intuição pedagógica fundamental. O diálogo como condição de encontro educativo. O primeiro elemento do ato educativo é a relação interpessoal. Vós chamais-lhe espírito de família ou ser-relação. Trata-se de uma intuição pertinente diante do egocentrismo e individualismo, que são imperantes. E essa relação implica participação, comunhão do mestre e do discípulo. Não são ativos por igual. O mestre é chamado a exercer uma missão para além de administrar ferramentas, como dizíamos no princípio. O papel pessoal do educador é central neste progresso educativo do crescimento espiritual. Existem valores que formam realmente o ser humano.
E Paula Frassinetti sublinha a necessidade de presença inteira dos que querem dialogar, entrar em comunhão. O educador conhece pelo diálogo, esta presença inteira, a realidade do educando, as suas necessidades, as suas potencialidades, base para um processo de aprendizagem. Parar para escutar, provocar esta troca dialogal, prestar atenção, é o eixo da relação humana e da educação. Pede calma, sem precipitações, paciência, respeito pela outra pessoa, sem preconceitos, sem juízos prévios. Este diálogo não se reduz apenas pessoa a pessoa, mas é favorecido também pela construção de um clima escolar de proximidade, com espaços dialogantes, pautados por um processo de comunhão humanizadora. As diferenças, as especificidades das novas gerações requerem uma enorme atenção de escuta e de companhia. De silêncio, capaz de gerar gente para poder anunciar e propor uma via cristã de felicidade. Aprender a ser pessoa comunitária, próxima, requer conduzir-se pela lei interior da caridade e do amor, como dizia a vossa fundadora. O processo evolutivo da vida espiritual cristã é um itinerário de amadurecimento, no qual a personalidade de cada pessoa se constrói para se encontrar a si própria, com a sua identidade, para encontrar a sua vocação, a sua missão, no contexto em que vive. Para criar identidade é fundamental a alteridade, a relação com os outros, como eu sublinhei no ponto do diálogo interpessoal. E o conjunto das qualidades físicas, psíquicas, afetivas, intelectuais, espirituais, caracterizam cada pessoa original desde o início da sua vida, tendem a emergir se o ambiente facilita o desenvolvimento, se a educação faz de cada um protagonista da sua existência, através de escolhas e opções responsáveis. Esta personalidade pode atingir um bom nível de maturidade graças a estes impulsos interiores e exteriores, que são integrados na direção do crescimento do ser. E no caminho, importa superar dependências, instaurar relações interpessoais no plano de paridade efetiva, aceitando a solidão também, que implica cada um vir a ser a si próprio. E assim crescerá um eu autónomo, dependente dos valores que fundam escolhas livres, criatividade, dom de si. No caso presente, interessa o mecanismo de assentimento e identificação com os valores das figuras geradoras dos sucessivos educadores, com crises também naturais de confronto, de rejeição, de revisão, que fazem parte do crescimento. No processo de formação cristã, urge uma certa revolução ética, porque não é só na economia e na política que o modelo de desenvolvimento chegou ao fim de um ciclo. Também na educação. E a educação cristã não pode ser subserviente de modelos educativos teóricos que revelaram tantas lacunas. A ausência de modelos de vida, de testemunhos, é uma destas carências mais graves. E educar implica contagiar uma certa forma de vida. É uma atividade moral. Mais ainda, quando se trata de formar cristãos, importa cuidar ao máximo esta dimensão. E para ir à fonte exemplar, comecemos pelo Mestre, Jesus.
Cristo é o modelo da vida e da tarefa educadora, como bem percebeu Paula Frassinetti. E o terceiro ponto é exatamente esse: seguir Jesus na pedagogia do Evangelho. Como veem, eu só tentei arrumar de modo assim mais lógico aquilo que vocês tão bem transmitem. Educar é deixar-se possuir pela pedagogia de Jesus Cristo, dizem as Constituições, número 26. Na educação é muito pertinente uma clara identidade, uma visão do ser humano que o centro educativo quer servir. Os valores que norteiam a qualificação educativa assentam no princípio básico da fé, do amor pleno de Deus, na mensagem salvífica de Cristo, na força renovadora do Espírito Santo. No itinerário espiritual cristão ganhou muito cedo sentido a expressão sequela. Jesus não é um mero rabi, aprendendo a interpretar a lei e a resolver problemas, como os outros rabis. Jesus tem exigências no seguimento do seu exemplo. Não houve rabis que se atreveram a dizer: fazei como eu fiz. É preciso ser atrevido para dizer isto. Jesus diz: o que eu fiz, fazei vós. Por isso, Jesus tem exigências que criam rupturas. Jesus partilha a vida e o sofrimento. Sequela evangélica exprime a conversão permanente a Cristo nas diversas condições e formas, a reconstruir sempre na história. A relação profunda com Cristo estrutura e qualifica, na raiz, a existência das comunidades educativas e também de cada cristão e cristã. A narração da sua vida, a sua imitação, não são, porém, unívocas. Estão sujeitas a interpretações com o intento de personificar a sua mensagem com fidelidade. Sequela é, por isso, a resposta à fidelidade de Deus em Jesus Cristo, levada em comunhão de fé e de amor, inspirada pelo Espírito Santo, em cada época, em cada indivíduo. Por isso, cada uma, inserido na comunidade, revive esta história, reconstrói os factos para discernir a via na qual o seguir. E para caminhar em comunhão com outros, no espírito de missão, abertos ao futuro, sintonizados com o eterno, sem espontaneísmos redutores, mas em verdade de obras, requer obediência à palavra, interpretada no discernimento dos sinais dos tempos, para tomar posição, orientar-se na construção do reino, da justiça e da paz, da liberdade e do amor. O caminho espiritual cristão inicia na vocação, passa por esta resposta aos desafios da história e caminha no discernimento sempre. O seguidor de Cristo é alguém que se surpreende, transformado no ágape e se deixa conduzir, levar por aquela misteriosa atração que funda a liberdade, orienta as escolhas, sustenta as realizações, afasta os cálculos, liberta a fidelidade inventiva, constrói o nós da comunhão nas relações comunitárias. Como diz Mongillo no artigo Sequela. A sequela não é, por isso, repetitiva. Não é fixa, estática, mas criativa, dinâmica, inovadora, intensa. Jesus assumiu carne humana e iniciou diretamente os seus discípulos neste conhecimento-experiência da verdade. O que manifestou na carne, nós podemos aprender. Continua a haver muito de inefável, inatingível, mas neste acesso aos mistérios invisíveis, através da encarnação, encontra-se a pedagogia divina.
Através do encontro com Cristo, o cristão é chamado a relativizar os conhecimentos adquiridos antes para chegar do criado ao incriado, do visível ao invisível, da carne ao espírito. E esta passagem determinante, assinalada pela cruz, é possível com Cristo, em Cristo e por Jesus Cristo. Jesus não comunica a verdade ficando de fora, como dizíamos, sendo exterior ao ser humano, feito discípulo, mas assumindo em si a humanidade, de modo a fazer do discípulo um com ele. E esta união e comunhão com Cristo chegam ao cume de um caminho espiritual levado a cabo por cada crente, respeitando a gradualidade do crescimento espiritual. E através da inteligência espiritual da Escritura, opera-se este crescimento em participação, em comunhão, que dá a cada pessoa, de modos muito diversos, o seu próprio caminho espiritual de quem exerce uma missão na Igreja. E quanto mais profunda for a experiência de Deus, mais evidente se torna em palavras e também em conceitos. Quem em Cristo chega à beleza invisível pode-a comunicar à humanidade em palavras, mas também pela comunhão da experiência na comunidade. Os modos através dos quais a Igreja educa no reconhecimento, experiência de Deus, são diversificadíssimos. E na pedagogia cristã, além das Escrituras e da Igreja, tem um papel próprio o mestre educador, que se deixou ensinar e amar diretamente por Cristo e entrou na família do Senhor por contínua conversão, permanente discernimento, e depois comunica aos outros essa sapiência mais profunda de Deus. A vocação a entrar na nova aliança inaugurada por Cristo é indicada no Evangelho por essa expressão exatamente, seguimento. Seguimento de Jesus, que não é adesão a uma ideologia espiritual, evangélica, não consiste em perfeccionismo moral, nem sequer vincular-se por leis religiosas. É tender para ser um só com Cristo. É consentir que o seu espírito se situa no mais profundo do meu próprio íntimo. São Paulo é quem mais é claro nesta sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Também tinha a coragem de dizer. E esta imitação de Cristo facilmente é interpretada dentro da dimensão moral. Kant, o filósofo, chamava a Jesus a ideia personificada do bom exemplo. É uma espécie de encarnação do bem moral, em toda a sua perfeição. Diz ele que já se encontra como tal na nossa razão. Aí é que a questão é discutível. Mas a autêntica imitação paulina situa-se neste plano tipicamente espiritual e não só moral. Trata-se de uma imitação feita por dom do Espírito, o qual torna imitadores de Cristo porque participantes do seu mistério pascal. O cristão enxertado no mistério pascal de Cristo abre-se à experiência da fé, à experiência da esperança e à experiência da caridade. Jesus deu indicações precisas sobre o modo de o seguir. Se alguém quer seguir-me, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa seguir? O que significa imitar Jesus na cruz? Seguimos Jesus na cruz não porque sofremos, não por sermos introduzidos na experiência humana de sofrimento, mas porque nessa experiência nós provamos a expressão máxima do amor. Do amor vivido pascalmente. No mistério pascal, nós entramos no elemento determinante para compreender o sentido autêntico de toda a vida espiritual cristã. Não é por masoquismo. A meta espiritual
sobretudo dos discípulos do Reino de Deus, é a participação no mistério pascal pela força do Espírito Santo. O valor não está na dor, no sofrimento. Está no modo como se vive essa hora. Enxertados na árvore da Páscoa do Senhor. Na medida em que a oferta amorosa de Jesus é operante na nossa intimidade profunda. Por isso, deixar-se possuir pela pedagogia do Evangelho conduz a crescer como pessoa até à plena maturidade em Cristo. Este confronto é que dá vitalidade, dinamismo e frescura à intuição originária de Santa Paula. Este ponto vou tratá-lo rápido porque ontem todos ouvimos aqui e já diziam que tinham ouvido antes, portanto vocês já devem dizer, educação integral. Mas não podia deixar de o tratar ao fazer-vos um quadro geral. Uma educação integral que eu acrescento, assente na real vida cotidiana. A preocupação principal na educação, patente nas cartas, sobretudo nas cartas de Santa Paula Frassinetti, não era instrumental, mas integral. Uma educação para a vida, para a felicidade plena de cada pessoa, ao serviço do seu crescimento integral. Para quem educa, requer-se, portanto, um esforço para valorizar as potencialidades dos alunos, das alunas, nas variadas dimensões da sua personalidade, inteligência, vontade, afetividade, como base de uma maior perfeição, sempre a trabalhar em contínua busca. A humildade realista, que tem consciência dos limites, requer coragem para avançar e enfrentar as responsabilidades e é um ponto de partida nessa busca de plenitude. A clareza das opções leva o educador e educadora a não temer opor-se à passividade e concretizar os ideais. Ao perceber as próprias imperfeições, transformando-as, e ao valorizar as qualidades, praticando-as, para benefício de todos, ganha-se identidade realista. A ausência de humildade revelaria medo, insegurança dos educadores. Enfrentar questões burocráticas, complicadas, económicas, difíceis, relacionais, sobretudo em serviços educativos pioneiros, é um desafio permanente que requer bravura de combate. Sublinham-se nesta educação integral virtudes como abertura amorosa, reconhecimento e respeito pela história de cada pessoa, suavidade como caminho para o encontro, convite à humildade para identificar as carências. Convoca-nos para a coragem de assumir e desenvolver inúmeras possibilidades de cada pessoa. Ir mais além, buscar a sabedoria. Os projetos dos centros educativos servem esta perspectiva de uma educação integral, atentos à formação cultural e profissional, bem como à moral e espiritual. Vale a pena cuidar da educação como instância de formação integral da pessoa. Há uma alegria que está no rosto do educador em cada dia. Ele e ela, educador e educadora, vêem brotar a maravilha que é cada um dos seus alunos, das suas alunas, e descobrir mais uma centelha de beleza, de bem, de verdade. É uma alegria. Os educadores, por isso, revelam otimismo, alegria, esperança, mesmo na severidade austera das circunstâncias, porque marcados pelo amor e obedientes a este mais profundo da vida. Uma vida em plenitude parte da alegria do educador, do seu prazer de estar vivo, da confiança de vitória sobre as dificuldades. E Santa Paula intuiu que há um movimento ininterrupto da vida e o educador é chamado neste percurso cuidar por manter a alegria de viver. E isso é uma marca essencial da sua missão. A alegria é uma disposição vigorosa de Paula, uma forma de testemunhar a possibilidade de transformação. Deve espelhar-se depois nas aulas e espalhar-se nos intervalos
concretizar-se nas avaliações e não reduzir-se a momentos especiais. É integral também aqui. Em todos os tempos e espaços. A apatia e a tristeza apagam a energia criativa, a ousadia de uma educação na liberdade, ajudar a cultivar o sentido crítico, a despertar a consciência social. Faz parte desta educação integral. A consciência política e social. Nesta educação integral assume particular valor a vida cotidiana, o dia-a-dia, no seu realismo presente. Porque a esperança no futuro, como dizia tantas vezes também Santa Paula, parte do presente. É o lugar vivo e verdadeiro da realidade. E esta presença inteira ao cotidiano inteiro coloca-nos em movimento para possibilidades infinitas e concede a cada instante o seu valor relativo em comparação com a significação plena. Os aprendizes de cada momento, que vibram na proximidade das situações, adquirem legitimidade para educar na simplicidade do ordinário, em atmosfera simples e cordial. A vivência intensa do presente é um elemento imprescindível para esta execução responsável de projetos voltados para o futuro. Porque a escola é apenas uma das instâncias para a formação integral da pessoa. Daí que se exige a parceria dos centros educativos com as famílias e com as outras instituições. A formação integral também passa por aí. Há que conjugar objetivos comuns, complementares, centros educativos, famílias, outras instituições. Porque só estabelecendo vínculos entre a escola, os núcleos familiares, se dará crédito a uma formação integral. E esta formação deve cada vez mais contemplar o desenvolvimento de todas as dimensões da inteligência humana, havendo necessidade de pensar em conjunto o apoio a este desenvolvimento que se faz hoje num tempo de profunda desorientação e de uma permanente e dramática estimulação das crianças e dos jovens para fora de si mesmos, para nunca terem uma mínima oportunidade de se encontrarem consigo mesmos e com os outros. Eu até costumava dar o exemplo quando me chamavam a falar em escolas, a chamar a atenção aos pais para a necessidade do amuo. As crianças amuadas é uma coisa deliciosa. E hoje os pais não têm tempo de os deixar amuar. Estragam esse tempo de intimidade. Porque quando a criança amua, está a pensar: mas o pai não me deixou fazer isto. Mas o pai é meu amigo. Mas ele não me deixou fazer isto. Ela tem que resolver esse problema. E resolve se o deixar amuado. Se vai à avó, vai. Estragam. Tem que estar ali aquela meia horita ou aquele quarto de hora no quarto a resolver o problema. E isso é a intimidade consigo mesmo, é esse tempo consigo que os psicólogos dizem que é fundamental para a interioridade. Para queixarmos que as crianças não têm interioridade. Pois a gente não as deixa, não lhes dá tempo, elas amoarem e passar o amu e depois vêm até à cozinha. Oh mãe, está lá fora, está sol. Não fala do problema, mas já o resolveu e, portanto, adiantou e passa para a frente. Ela é capaz, mas é preciso dar-lhe tempo. Mas isto só é um intervalo para dos meus outros tempos. E vamos ao ponto 5º, para avançarmos para o fim. A via do coração e do amor. Pela via do coração e do amor pode conseguir-se tudo. Conhecem esta frase. Vou ser muito breve, porque também é um tópico já aqui abordado. A ação pedagógica, para ser fiel à pedagogia de Jesus, carrega, como ferramenta principal, os caminhos da amabilidade, da afeição profunda, que é a qualidade indispensável do educador. Toda a verdadeira relação humana é afeto. Mas a profunda intimidade do amor de Jesus Cristo é o grande motor
do modo de relacionar-se do educador. Encontrar-se com o mais profundo do nosso ser, com o sentido da vida, os momentos de silêncio, de contemplação, faz comunicar a partir de dentro. E esta dimensão é claramente pertinente, particularmente num tempo de vazios existenciais, de ilusões afetivas, de diversão fútil. De facto, tocar cada coração é uma tarefa do educador duranteiano. O vínculo afetivo tem parte fundamental na alegria do trabalho educativo que falávamos. Saber olhar e ver com o coração cria condições para a pessoa crescer integralmente. Requer suavidade, firmeza, resistência, seja ao autoritarismo, seja ao facilitismo. Aquela disciplina sem amabilidade, sem bondade e paciência, não funciona. A pedagogia materna olha cada educando, cada educanda, na sua realidade e originalidade, com uma inquebrantável confiança e corrige, com ternura, com prudência e com cautela, mas sem dissimular as faltas. Com poucas palavras, sem amargura, sem caráter ofensivo, mas corrigindo. Eu costumo dizer que corrigir os que erram é uma obra de misericórdia, mas muito esquecida. Porque é desagradável, as pessoas não querem ser desagradáveis. A delicadeza própria do ambiente familiar, a disciplina construtiva, dá testemunho da amizade sincera, verdadeiramente gratuita. Por isso, o acolhimento, a capacidade de sentir cada pessoa, a educar como próxima, de criar simpatia e empatia, de compreender a situação do outro, unindo discernimento racional e emoção, é um traço de Paula, transmitido a quem segue o seu carisma. O amor presença era concreto, não só de palavras, próprio de um coração livre, que não cria dependências, mas permanece imparcial. A sua amabilidade sem fronteiras não olhava a sacrifícios para manifestar esta exigência concreta do amor. A pedagogia do amor gera autoconfiança no aluno ou aluna, ajuda a buscar constantemente a realização pessoal. Amar os educandos e o processo de ensinar potencia sonhos, desejos, faz acreditar na sensibilidade e despertar o encorajamento nas adversidades. Para a alegria vossa, último ponto, sexto. Ser agente ao serviço da intervenção e transformação da sociedade. É a frase educar a transformar o mundo e conduzi-lo à verdadeira vida, de Santa Paula. Os cristãos participam da missão profética de Cristo. E as profundas mudanças socioculturais impedem um olhar romântico sobre a realidade educativa. A adesão total e responsável à vontade de Deus leva à concretização em cada tempo e lugar, como vimos, segundo as condições da vida. E Santa Doroteia, que foi escolhida pelo padre Luca Passi para patrona da sua obra pia, é figura de jovem crente que encarna valores, virtudes, coragem do testemunho, fidelidade, resistência ao espírito mundano, sem se deixar prender pelas tentações do tempo. E, portanto, a Santa Doroteia, essa mártir, é a base da pia obra. Hoje sentimos que o necessário ancoramento histórico dos testemunhos cristãos desaconselha e até proíba uma simples imitação. Os santos constituem um impulso e compromisso, quais modelos, na medida em que souberam dar corpo aos ideais.
são modelos estimulantes de vida por terem seguido de modo experiencial o Evangelho. Interessa não o como se comportaram, mas que significado tem aqui e agora para o nosso seguimento de Cristo, nesta hora atribulada da história que vivemos. Os educadores, segundo a visão da Escola Doroteia, são testemunhos da presença de Cristo no mundo, memória viva de que é possível acolher e fazer frutificar o dom de Deus com seriedade. E a comunidade educativa vê-os como modelo do seu ser. E por isso oferecem indicações para ajudarem a concretizar o perfil cristão hoje. Importante não é só a tarefa de guias, sejam leigos, sejam irmãs, mas a de companheiros de viagem, irmãos na fé, colaboradores na edificação do reino. E na sociedade secularizada, os autênticos cristãos são como um grito original, eloquente, de valores que não aparecem geralmente divulgados nos média. Mas essas atitudes melhoram o mundo e continuam a influenciar obras iniciadas pelo exemplo de vida dado. Simples ou famosas, estas pessoas exemplares respondem, a partir da vida, aos maiores valores que se desejam em todos os tempos. Só se pode educar a partir do verdadeiro exemplo do educador. O convencimento dos alunos, das alunas, advém da credibilidade da vida. A coerência natural, o testemunho permanente, é a grande motivação, apesar de vividos na humildade, porque os valores abraçados na fragilidade dos educadores emanam da verdade firme, do rochedo divino. Há necessidade de modelos que aproximem existencialmente o Evangelho das coordenadas vitais históricas. O Papa Francisco tem sucesso exatamente por isto. Importa manter vivo este convite permanente ao Evangelho. Convidar e não teorizar. Não pronunciar discursos solenes, mas pôr de pé os valores em que acreditamos. Em tempo de incerteza, cansaço, o estímulo dos modelos é chave do discernimento. A transformação é naturalmente lenta, requer decisão firme, exige ter no horizonte o reino que Deus constrói na simplicidade dos que se despojam de complicações e se abandonam com determinação à sua maior glória e interagem para bem da humanidade e podemos dizer mesmo para bem do universo. Há caminhos que outros abriram na construção do novo céu e da nova terra, já e aqui. Não foram super-homens, não foram super-mulheres, nem heróis, nem estrelas. Foram fiéis, sem serem extraterrestres. E dentro dos limites e condicionamentos do tempo e do temperamento, deram resposta digna. Viveram profeticamente e estimulam a esperança ativa na transformação daquilo que nos cerca hoje. Recorrer, por isso, à exemplaridade no processo educativo da identidade espiritual cristã nada tem de monótono ou rotineiro. Acreditamos que a liberdade é a capacidade de dar sentido ao todo da existência nessa originária eleição que atende ao mais fundo e integral do ser humano. Educar, ao jeito de Paula Frassinetti, é pertinente porque forma pessoas abertas à conversão permanente para serem agentes de transformação das mentalidades, dos lugares existenciais, das estruturas da sociedade. Ao consumismo, ocorre contrapor gente preparada para intervir, treinada para não se acomodar, pronta para as mudanças significativas
de estilo de vida consciente dos seus direitos e deveres. Por isso é que eu disse seus, para corrigir, gostarem. Todos os agentes educativos, irmãos e leigos, leigas, abertos à conversão, à transformação, empenham-se, iniciando por si próprios, em fazer acontecer a novidade da justiça, a força da verdade, a beleza do amor, a suavidade da paz, o encanto da fraternidade. E a juventude necessita destas vidas, atraídas pela transformação da graça, do amor misericordioso de Deus, para abraçarem, com esperança, a construção do mundo novo. Agradecemos ao Sr. Dom Carlos de Azevedo esta conferência em que para nós recuperou os grandes ideais de Paula Frassinetti, os sintetizou no confronto com a essência do Evangelho e, a partir deles, nos deixou aquele que pode ser um permanente desafio, ligando-os assim às grandes linhas de força que caracterizaram estes 3 dias do colóquio em que aqui estivemos reunidos. Muito obrigada e dou agora a palavra à Senhora Provincial das Irmãs Doroteias. Então, muito obrigada. De facto, esta comunicação foi brilhante. E para as pessoas que vieram só hoje, de propósito para esta comunicação e para a Eucaristia, de certeza que não estão arrependidos de se terem levantado mais cedo num dia de domingo, porque foi excelente. E lembrava-me de uma professora da escola que ontem dizia que é muito importante falarmos da alegria, na alegria de educar. Se ela estivesse cá hoje, era só essa tónica que faltava, ficava completo. Portanto, quer dizer que este colóquio, quem esteve cá nos 3 dias, sexta, sábado e domingo, ficou com a dimensão completa do que Santa Paula continua a ser para todos nós e as pessoas que o seguiram. Nós estamos aqui a celebrar os 150 anos de mulheres que se apoiaram na fé, na coragem e na esperança, na confiança em Deus. E são estas mulheres que nós estamos aqui a celebrar. E eu estava a pensar que hoje em dia não são só as irmãs que têm que discernir, que têm que pensar aonde é que nós podemos servir mais e melhor. Também contamos com todos os leigos que connosco que trabalham. Portanto, todos juntos nós podemos de facto ajudar a construir uma sociedade melhor, mais fraterna, mais justa, como vimos ontem, que as desigualdades em Portugal são muito, muito grandes. Como é que nós podemos ajudar a que elas se esbatem e não sejam assim tão grandes? Temos o nosso papel, temos alguma coisa para fazer e vamos com certeza fazê-lo, são desafios que nos ficaram. Antes de mais, quero agradecer à Academia de História, na pessoa da doutora Manuela Mendonça, com os conferencistas que convidou e que ajudaram de facto a tornar este colóquio científico, que era isto que nos faltava nestes 150 anos, era assim um momento científico e nós conseguimos através da Academia de História e também agradecer o papel importantíssimo da Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, na pessoa do Dr. José Luís e da irmã Lúcia Soares. Não quero deixar de agradecer, embora sejam os últimos são os primeiros no Evangelho, a doutora Isabel Cláudia, com o seu staff, que fez um trabalho brilhante ali na recepção. E eu gostava de agradecer à doutora Isabel Cláudia, à Teresa Oliveira, à Marta Teixeira, à Ciliana Oliveira, à Teresa Castro, à Maria Fernando, à Joana Pereira e à Filipa Freitas pelo excelente trabalho que realizaram. Muito obrigada.
Mas também tenho que agradecer ao Paulo Machado, que não está cá hoje, mas fez um trabalho excelente a nível das tecnologias, e à beleza que o Edgar Sprecher também ajudou aqui neste salão, principalmente ontem, em que estávamos aqui muitos e precisamos de alguns componentes para ser visível por todos. Também a eles muito obrigada. E agora vamos passar às conclusões. A leitura histórica dos contextos de intervenção da província portuguesa das Irmãs Doroteias permite, simultaneamente, conferir densidade e complexidade às opções tomadas em cada época e valorizar a atuação na simplicidade das irmãs movidas pela confiança, coragem e pela fé. E como dizia Santa Paula, fé e fé viva. Nesta perspectiva sugere-se a importância de inserir Paula Frassinetti no seu tempo e ler as respostas que encontrou, não apenas à luz da teologia e da espiritualidade, mas também como atuação social emergente para a transformação no mundo, num primeiro momento, o seu mundo. A permanente necessidade de acompanhamento do processo histórico para, em cada época, ser resposta ao jeito de Paula Frassinetti. Intensificar o entendimento da dimensão abrangente da palavra educar, que não se confunde nem com os meios nem com os fins, para que esta seja marca referencial do seu agir onde quer que ela aconteça. Começou hoje os próximos 150 anos. Muito obrigada e agora estão convidados para a Eucaristia, que é assim que nós queremos terminar. Nós começamos esta celebração dos 150 anos com a Eucaristia em todas as realidades e, em particular, salientar a Eucaristia no Colégio das Calvanas com a presença de Dom Manuel Clemente, e hoje vamos terminar com a Eucaristia presidida pelo Dom Carlos Azevedo. Muito obrigada. Pronto, como a irmã São acabou de dizer, este seria o momento de declarar encerrado este colóquio, se não fôssemos chamados a um sinal maior que nos marca. Por isso, o nosso colóquio estará oficialmente terminado quando o Sr. Dom Carlos Azevedo nos disser: ide em paz e que o Senhor vos abençoe.